aí, galerinha, beleza? Mais uma vez aqui com vocês pra gente trazer os reports aqui no nosso semanal da Taverna Game House. Então, bora lá que esse final de semana, né? Essa primeira rodada da nova liga da Taverna aqui, tivemos aí 2 vencedores, 2 4-0 e também tivemos aí aquele famoso meta mais selvagem, né? Porque acabou de ser banimento, saiu disputa, saiu Glee, saiu Kudota, e então agora a gente vai ver um meta muito mais diferente, vou começar a ver e acompanhar o que vai acontecer aqui no nosso metagame aqui local, né? Fala, galera, matemático aqui na área, e só complementando o que o Rubinho acabou de dizer, realmente a gente entrou nessa primeira semana onde todo mundo tava perguntando que deck que eu jogo, o que eu faço, que lista que eu copio, o que eu saio fazendo, então a gente vai, né, depois dar uma olhada no metagame e ver que realmente era terra sem lei, cada um veio com o que conseguiu montar a tempo. Exatamente. Antes de mais nada, então, bora lá. Eu vou colocar aqui para vocês um metagame, a gente já fala das listinhas dos vencedores, que hoje tivemos o Leonardo Barros do Assassin's Crabs e o Venturella levando aí, os dois fizeram 4-0, então os dois aí dividiram aí a premiação desse primeiro torneio. Então bora lá dar uma olhada no que aconteceu no metagame. Tivemos Então, aqui. Pode falar, pode puxar aí. Eu ia puxar exatamente o ponto onde a gente teve essa virada, né? Você vai pegar como a gente acabou de ter os decks banidos, a gente tem uma alteração no que o pessoal veio jogando, mas aí eu vou dizer, né? Uma coisa que a gente sabe da loja, teve muita gente que saiu do deck A, que jogava muito, que é um deck que foi banido, e acabou pulando pro deck B, né? Então a gente tem muitos jogadores, por exemplo, que jogavam de Mono Terror, o Mono Terror ficou bem mais fraco, daí eles migraram para algum outro deck, ou estavam já jogando de Kudota, ou foram jogar de decks que se baseavam muito em disputa, né? E agora que esse pessoal baniu, a gente tem, né, alguns jogadores ou outros que a gente consegue citar pela loja, que eles meio que voltaram pro deck que eles estavam jogando antes do banimento, ou antes de vir MH3, né? Muita gente que jogava de Mono Terror antes de ser lançado MH3, né? Voltaram agora, principalmente para essas listas. Exatamente, daí tem essa volta, né, como você falou, dos terror jogando, as fadas, né? As fadas pode ver ali que teve uma porcentagem bem legal se você juntar o Mono U com o R Fadas, né? Então ele tem ali uma representatividade juntando os dois bem legal. Uma coisa que me deixa bastante intrigado, né? A volta do Tron. Tivemos aí um dos decks mais jogados dessa quarta-feira foi o Tron. Aí então tivemos várias pessoas, inclusive acho que o Matemático pode falar um pouco mais, foi um dos culpados por isso, né? Jogou de Tron também. Abandonou o Jun de Wildfire ali, que também foi um dos decks mais jogados, e foi direto pro Tron. O ponto principal de pegar o Flickertron já na primeira semana após desbanimento do Prisma é porque o pessoal da loja não veio correndo com todos os Ponzas, né? Pela porcentagem a gente teve uma lista só de Ponza, então enquanto, né, o pessoal não tá louco para destruir todas as lands do Tron, o Tron volta ali, né? Brincar no seu playground ainda, principalmente voltando com o Prisma, que foi uma semana muito divertida. Fiz 1/3? Fiz, mas me diverti. Lembrei como o deck era legal. Eu fui também mais ou menos, consegui fazer apenas 2-2, inclusive perdi para um dos campeões ali, pro Venturella. Então tava de UW Tide, que eu tenho que testar o novo combo do formato, né? Senão não seria eu jogando. Então já tô testando aí uma listinha de Tide. Tô preferindo, primeiramente, usar o familiar. Então fazer uma lista de familiar que tenha Tide. Então essa tá sendo a minha abordagem. Vamos ver como é que vai ser nas próximas semanas aí. E assim, falando do metagame no geral, eu achei que os que ganharam ali, né? Tanto o Léo quanto o Venturella tiveram uma escolha muito inteligente, que muita gente segura que quando a gente troca assim de metagame, eu acho que os decks como Boggles, por exemplo, principalmente, e até mesmo Fadas, que tem um plano de jogo muito sólido, eles acabam se sobressaindo, né? Então por isso que ele conseguiram a escolha, apesar das escolhas apesar da escolha deles, foram muita gente, também jogaram muito bem aí, conseguiram levar, fazer 4-0. Inclusive, por exemplo, enfrentei o Venturella de Tide e mesmo assim foi uma partida muito, muito difícil porque eu não conseguia lidar com o Boggles 15/15 em turno 3, né? Então, com Trample, vigilância e tudo, eu falei, pô, não tem muito o que fazer não. Então foi bem engraçado, assim. Então eu acho que mostra que ainda assim tem esses decks, né, que são muito. O Boggles, principalmente, é um deck muito marginal,
ao metagame, mas ele sempre tem esse problema, se você não se preparar pra ele, você só vai ser atropelado e é isso. Eu literalmente não tinha nada pra fazer contra o deck do Venturella quando eu tava pegando ali, jogando contra. Ele começou a deixar o bicho gigante dele, eu tava fazendo um land tapado ainda, que eu tô jogando com a, land, com a versão W, né? E acabei morrendo, muito rápido, sabe? Então, imagine que o Léo também com as fadinhas dele acabou meio que passando por cima daquele snowball que a gente imagina, que sempre acontece, né? Eu acho que só a única coisa que é bem peculiar comparado com quem a gente veio, né, vendo nas últimas semanas por mais que quando a gente olhava, por exemplo, o MTG Goldfish, olhava a porcentagem dos decks mais jogados, eles não condizem muito com o que a gente joga aqui em Curitiba, e eu acho que pela primeira vez ficou ligeiramente parecido, porque nessas últimas semanas, né, pós-ban, o Boggles e o Mono Fada subiu muito, né, no MTG Goldfish. Rakdos Bird ali também tá num top 4, top 5. Então, né, tirando o pessoal que foi matar a saudade de jogar de Tron, né, os jogadores que ficaram ali indecisos em relação ao Wildfire, acho que pela primeira vez o metagame de Curitiba ficou um pouco parecido com o metagame, né, de mall em geral, quando a gente pega pelo menos o MTG Goldfish ou Top 8 para conferir a porcentagem, que é uma coisa que não acontecia, né? Muitas pessoas em Curitiba não gostavam de jogar de Glee, muitas pessoas não gostavam. Então o Glee sempre foi um deck que teve com uma porcentagem muito baixa aqui em Curitiba, porque a maioria do pessoal realmente não gostava de combo daquele estilo, não jogava com aquele estilo de deck. Então, assim, agora que saiu o Glee, né, dessa lista, primeira vez onde as porcentagens ficaram bem parecidas. Legal. E é isso, só pra contrariar um pouquinho, no MTGO a gente não vê um W Infect, né? Então, se vocês olharem ali, tivemos uma lista de W Infect. Quem sabe a gente traz aí nas próximas semanas pra vocês aí também. Mas é isso, bora lá agora conferir as listinhas campeões, as listas dos 2 campeões aqui, né? Tivemos aí duas listinhas pra gente reportar hoje. Vamos começar aqui com a listinha do Leonardo, Léo Barros aí do Assassin's Crabs. Uma listinha, como eu já falei, ela é bem direta ao ponto, é listinha de fadas aí com todas as fadas que tem direito, né? Com a Fada Marota, temos aí também a Spell Stutter, Fairy Seer, então tá com todos os ciclos de fadas. Ele tá usando umas cartinhas novas, né, que chegou nas últimas atualizações do deck, né, que é a Higher Strix. Pra quem não conhece, é uma mana azul, 1/1 fly, quando entra, tapa uma permanente. Isso é bem interessante, que ela pode virar uma permanente. Pode ser até mesmo, às vezes, uma Nihil, não sei, mas se você virar uma Nihil, a Nihil não funciona, né? Então ela funciona para desativar algum tipo de artefato, até mesmo virar uma land do oponente se você quiser. E tem uma habilidade ali também que pode ser muito útil no late game, né? Que você estiver flodando, você pode pagar 3 manas, comprar uma carta e descartar. Eu acho bem legalzinha essa criatura aqui. Também tem o pacote de ninja, né? Um ciclo de hacker e o Deep Hours. E bastante counter. Ele tava lotado de counter aqui. Ele abriu mão dos Spell Piercer, foi logo com 4 de spell, 4 counter spell e 2 Lumify, né? Então uma lista recheada de counters aí, além das stutters, né? Então eu gostei bastante assim da listinha dele. Ela não. Eu gosto de lista assim, né? Mais quadradinha. Eu acho que faz muito mais sentido. Meu toque gosta mais, né? Até mesmo, por exemplo, a corujinha e a outra fadinha ali, ela tem 3/3, né? Então acaba que fica. Uma compensa a outra, fica bem legal. A lista bem redonda, né? Nada que a gente consiga. Também, né? Não conseguimos comentar sobre as matches do Léo. Eu até peço desculpa que nessa semana a gente se embolou um pouco, porque o meta tava uma loucura sem fim. Geralmente a gente, né, traz as 4 matches que teve para ver a vantagem do sideboard, mas o Léo tava com algum problema que ele queria resolver, porque meter 4 de spell, 4 de spell, 2 nullify no main, depois aquela cacetar, tipo, 4 Bind Monster no site, então, algum problema ele tava numa match e muito provavelmente conseguiu resolver, né? Porque se ele fez esse ajuste pro deck, muito provavelmente o problema que ele tinha já não é mais um problema. Então é isso, bora lá então conferir a nossa segunda listinha de hoje. Muito parabéns aí pro Léo, conseguiu pegar o seu 4-0 na primeira semana. E aqui tivemos uma lista de Boggles do Venturella. A listinha aí também que bem padrão do que a gente está acostumado a ver, né? Literalmente usando aí todos 4 cópias das melhores cartas, né? 4 Ethereal Armor, 4 Ancestral Mask, 4 Armadillo Cloak, que são o coração do deck.
Tem 12 bichos com Hexproof. Ele usa Malevolent Rumble, que eu acho que é uma carta que entrou como uma luva para esse deck. Então é bem interessante aí. E 4 Rancor também, que eu esqueci de comentar, porque também é uma carta muito importante, né? Então, literalmente, é uma lista olha pra frente e vai, e o oponente que se vire, né? Basicamente é isso. Já podemos pegar, né, o outro caminho do Boggles, né, indo pro Venturella, que foi pra loja sabendo os malucos que jogam com lá, né, e já colocou 2 Flaring Pain no site, sabendo que vai ter um monte de jogador de Tron colocando Moment Peace a rodo, né, porque até semana passada, né, a gente pega todos os jogadores de Boggles colocando 4, no mínimo 3, né, cópias da Mask of Law and Grace. Então ele já caiu para 2 cópias, subiu 2 Flaring Pain, reduziu também outras cartas de side para colocar os 2 de spell. Então, assim, é aquela coisa, né? O Meta Selva te proporciona um sideboard de 15 cartas, quase de 15 cartas diferentes. Você tem que estar pronto com tudo que vai começar a aparecer, né? Então, assim, já vi a maldade do Venturella, assim que ele mostrou 2 Flaring Pain no side, eu falei, tá bom, então o jogador de Tron aqui já vai ter problema, porque ele já estava até prevendo a volta dos jogadores por causa do Prisma. E inclusive tem 8 cartas diferentes no sideboard, né? Ele mostra muito o que você tá falando. Tá preparado pra tudo realmente, não tem muito o que adivinhar. É a hora que os sideboards começam a vir muito mais aberto aí, né? E acho que é isso. Mais alguma coisinha pra falar da lista? Ou acho que fechamos já? Acho que não, acho que é só a novidade, né, em si de 2 decks que estão tanto numa crescente no mall quanto uma crescente também no presencial, né? A gente pega que tanto o Boggles foi uma das listas que mais teve, né? Foram 3 cópias de Boggles no número de jogadores, né? A porcentagem mais alta ficou Boggles, segunda porcentagem mais alta já tá com Manu Fadas, então assim, né? Fico feliz que o pessoal já se preparou meio que para rotação, nem que seja com deck, né, num formato antigo, né, pré-banimento, mas ainda já adaptando o side, corrigindo tudo. Então eu vejo assim o pessoal trabalhando bem já, não focando tanto em net decking, mas já também forçando a própria lista. Isso eu acho bem legal pro formato. Perfeito, e como de costume, mostrar aqui as fotinhas pra vocês do dia nosso, nossa quarta-feira aí, lotada como sempre, né, galera comparecendo em peso aí, vários jogadores de Tron aparecendo. Tivemos aí ó, o matemático jogando, aqui o saudoso Morlan com seu W Infect, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, a gente pode trazer um pouquinho mais dessa lista pra vocês, que eu e o Kapuski jogando, todo mundo aí mostrando as cartinhas novas. Fechou, galera? Eu acho que é isso. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Então, aqui tá os stands finais, né? Então, tivemos aí o Léo e o Venturella 4-0, levando aí essa primeira liga, o primeiro torneio que a gente teve da liga e da volta. Engraçado que, né, o primeiro torneio da liga foi exatamente o pós-banimento, então realmente uma coisa nova, uma liga nova com metagame totalmente do zero, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse metagame aí. Fechou, então. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Deixe nos comentários aí, se inscreve no canal, pra gente ficar cada vez mais forte aí também, conseguir trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E até semana que vem. Valeu. Falou.